Hoje vamos dar sequência à nossa série sobre literatura e psicoterapia existencial. E para isso, eu vou trazer a vocês um conto de uma autora brasileira chamada Lígia Bujunga Nunes. O nome do conto que eu quero trazer a vocês chama-se Tchau. Este é um conto de uma literatura infanto-juvenil que traz o tema da separação dos pais, visto sob a perspectiva de uma criança. Rebeca é o nome da personagem principal deste conto, que no decorrer da trama deste conto ela faz o processo de elaboração, de entendimento de um luto, de uma perda, da perda da sua ideia de família original, da perda da sua mãe, inclusive, que neste conto é trazido o tema do rompimento familiar de uma forma contrária ao que nós vemos de uma forma comum, onde o pai normalmente rompe com a família, sai do seio familiar e deixa os filhos sob o cuidado da mãe. Neste conto, no conto Tchau, é a mãe que faz este rompimento e deixa as filhas, no caso, sob o cuidado do pai. Mas o que eu quero trazer a vocês, além de apresentar este conto, é que a gente possa ler este conto sob as lentes existenciais, que a gente possa refletir através deste conto sobre alguns temas que eu considero existenciais. O tema que eu gostaria de trazer a vocês neste vídeo é o tema do pertencimento. É o tema do pertencimento que, inclusive, gostaria de trazer uma frase de uma outra autora brasileira chamada Clarice Lispector, que nenhuma das suas crônicas ela fala sobre esta sensação de pertencimento. Ela diz o seguinte: tenho certeza de que no berço a minha primeira vontade foi de pertencer. Por motivos que aqui não me importam, eu, de algum modo, devia estar sentindo que não pertencia a nada e a ninguém. Nasci de graça. Então, o que eu quero que a gente possa refletir um pouco sobre esse sentimento de pertencimento? Me parece que esta sensação de pertencer a algo ou a alguém é um pouco de contrário à estranheza, a famosa estranheza de Clarice Lispector. Mas não quero me atentar a Clarice, mas sim a este sentimento e como a personagem Rebeca, ao longo da sua vida, da sua vida literária, traz a elaboração deste despertencimento que ela tem na trama deste conto. Eu acredito que este pertencimento possibilite a disfunção deste choro inicial de quando saímos da barriga da mãe e adentramos ao mundo e somos jogados ao mundo. Me parece que esse choro de um bebê ao nascer é um choro de medo de perder aquilo que ele ainda nem sabe que tem. É um medo de não sobreviver, sendo que ainda nem sabe o que é viver. Este medo de perder aquilo que a gente nem sabe que tem, ele é um medo que muitas vezes nós esquecemos que nós não temos realmente, não temos solo fértil para pisar. Nós somos finitos e somos desamparados no mundo. Mas eu quero que a gente pense que hoje em dia nós temos muitas famílias que constituídas por um único filho e não tendo mais os irmãos, é muito menos comum o sentimento de perda, de perder algo para seu irmão, de perder o colo da mãe, de perder alguma coisa. Então hoje
vemos de uma forma muito pulverizada, porém muito comum, que algumas famílias tentam livrar os seus filhos deste sentimento de perda, deste sentimento de frustração. E é claro que não há uma regra de que todos devemos passar por estes sentimentos ou que não devemos e nem como fazemos, mas é um assunto que vale muito a pena a reflexão de muitas vezes quando nós não sentimos esse sentimento de vazio, esse sentimento de perda, nós evitamos ele ao máximo, nós projetamos a nossa existência para evitar este vazio, para evitar perder algo. E o que fazemos para evitar perder algo? Adquirimos muitas coisas, acumulamos muitas pessoas, objetos, tarefas e trazemos muito este excesso de externalidades para o nosso interno, para a nossa existência, para não lidar com este sentimento de vazio. Mas isso pode nos trazer muitos sintomas e muitas dificuldades existenciais e até dificuldades de comportamentos, né, dificuldades psíquicas, dificuldades emocionais, pois nós muitas vezes nos sentimos cheio destas coisas e todas elas sem um propósito, sem um sentido. Todas as nossas escolhas muitas vezes foram pautadas no adquirir coisas para completar este nosso vazio, e quando nós chegamos numa certa idade da vida, nós temos a dificuldade em lidar com a solidão, em lidar com este vazio, em lidar com este sentimento de estar só, de não ter mais aquilo que a gente muitas vezes tentou ter. Mas nós sabemos que a vida é um despertencimento, a vida é um se perder. No final da vida, nós perderemos, nós não estaremos mais aqui. A vida, ela é um instante. Então, este sentimento de lidar com a perda é uma espécie de exercício para aprender a morrer, para aprender a perder, para aprender que a gente vai perder na vida. E a importância da gente já desde pequeno aprender a lidar com isso é para que a gente se sinta muitas vezes mais forte, muitas vezes mais apto para lidar com este sentimento. Então, eu espero que você possa ler este conto com essas lentes existenciais e que possa também refletir um pouco sobre a sua existência, quantas coisas muitas vezes na vida nós evitamos para não perder e quantas vezes por medo da perda nós deixamos de lado algumas pessoas, algumas situações e agregamos, né, cada vez mais, ou por muitas vezes por medo de perder a gente já rompe também, né, esses laços, essas amizades, essas pessoas, esses relacionamentos também. E também para você que possa ler este conto para uma criança ou abordar este tema com uma criança, não só no caso de uma separação, mas no caso de uma perda de um ente querido, numa perda de um pet, numa perda de um brinquedo, numa perda pequena ou até numa brincadeira, né? Muitas vezes vemos isso, que os pais não ganham num jogo, numa brincadeira da criança para evitar que a criança chore, para evitar que a criança lide com este sentimento de saber que não é único no universo e que vai perder e que no final das contas nós perdemos. Pode ser um pouco pesado, um pouco triste isso, mas este conto de uma maneira muito lúdica, de uma maneira muito linda, faz com que a gente reflita através de imagens que são trazidas no conto, da Rebeca com o pai e o sorvete derretendo, assim como a relação deles e pingando, da mala que ela segura e tenta se apoiar nela para não sentir a perda da mãe. Muitas vezes quando perdemos alguma coisa nós ficamos com uma única lembrança, que seja um símbolo, um cheiro, alguma coisa que nos traga essa lembrança dessa pessoa que nós perdemos. Leia este conto, comentem aqui neste vídeo também sobre o que vocês acharam, me deem sugestões de novos contos que abordam esse tema, digam o que vocês acham desse tema também.
Me sigam no canal do YouTube, do Instagram, do meu Facebook também. Acompanhe esta série de literatura e psicoterapia existencial, onde eu sempre vou trazer de maneira um pouquinho curta e breve alguns contos, indicar esses contos para vocês e também fazer alguma espécie de articulação com alguns temas existenciais, com alguns temas que possam estar ligados à nossa existência, tá bom? Então, leiam este conto, me contem o que vocês acharam, estudem também, reflitam um pouco sobre a existência, me sigam, me acompanhem e até a próxima.